Pode ser versículos 10 a 11. Vamos focar mais aí. E a Bíblia diz em Colossenses, capítulo 3, versículos 10 a 11. E vos vestistes do novo, que se renova para o conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou, onde não há grego, nem judeu, circuncisão, nem incircuncisão, bárbaro, cita, servo ou livre, mas Cristo é tudo e em todos. Oremos, Senhor nosso Deus, por favor, faça uma obra forte em nós hoje de noite, corrige onde nós pensamos errado, nos dá entendimento e a vontade para responder, para ficar mais alinhado com o Senhor em seus desejos para nós. Em nome de Cristo oramos, agradecemos. Amém. Podeis sentar? Então, na semana passada, Paulo nos colocou diante da velha vida, seus hábitos, as coisas que a gente fazia antes de ser salvo. E você lembra como você vivia antes de Cristo? Você lembra isso? Buscávamos pecado. E não é? Com prazer, com propósito. E um dos problemas hoje em dia é que o que a Bíblia chama de pecado, muitas pessoas ignoram ou simplesmente não sabem. E por isso, Paulo falou de forma explícita. Lembra o que ele fez semana passada? Ele nomeou pecados, porque a sua definição não é a mesma de Deus. A sua opinião, o seu jeito de ver não é o mesmo de Deus. Isso é um fato. E ele falou de um pecado tão comum hoje em dia que muitas pessoas nem percebem como sendo pecado. E aí, só para você ver rapidinho, vamos ler versículo 5 rapidão. Mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra. E aí? A fornicação. O primeiro pecado ele falou, a fornicação. E naquela mensagem definimos a palavra. Mas eu vou ilustrar isso, tá? Para ficar bem claro. Se você está morando com alguém e tendo relação sexual e não está casado diante de Deus e legalmente casado diante da sociedade, o que a Bíblia nos chama isso é fornicação. Se você está dormindo com seu namorado ou sua namorada, isso é fornicação, biblicamente falando. Se você está vivendo com o casado sem aliança de casamento, isso é o que, igreja? Fornicação. Então, e depois ele passou para um pecado que é bem comum hoje em dia, como se fosse nada. Ele falou sobre o quê? Impureza. O que é impureza? Já definimos, mas eu vou ilustrar de novo só para você ter ideia, tá? Claro. Se você está assistindo pornografia, alimentando os seus olhos e a sua mente com nudez, desejo, imagens sexuais, isso é, biblicamente, impureza. Se você está mandando ou recebendo fotos sensuais, isso é impureza. Se você está mantendo conversas secretas que despertam desejo sexual fora do casamento, a Bíblia chama isso impureza também. E Paulo não disse isso para bater vocês, para desprezar pessoas. Ele falou isso porque isso é como Deus veja as coisas, tá? E Paulo não disse, tentar evitar essas coisas. O que ele falou mortificai esses desejos, os vossos membros. E ele disse, despojai-vos, tiram como se fosse roupa suja. Mas tem uma pergunta que a semana passada não respondeu. É essa pergunta hoje à noite que vamos focar. Por que isso é tão sério? E como uma pessoa realmente faz isso? E essa noite Paulo responde às duas perguntas. Ele faz isso de um jeito que até uma criança consegue
entender. Porque ele fala sobre esse processo como se fosse roupa, vestimenta. No versículo 9 ele disse, despojai-vos, tiram, tá? No versículo 10 ele disse, vos vestistes. Ou seja, vocês foram vestidos, tá? No velho homem, tira a roupa velha e vestir roupa nova. É uma imagem simples, mas tem um peso enorme por baixo dela. Pensa comigo, igreja. Você consegue identificar a função de uma pessoa pela roupa que ele usa? Se alguém entrasse aqui com roupa preta, com coisa e uma arma, ele é o quê? Bandido? Talvez, mas você diria o quê? Policial, não é? É óbvio, por causa da roupa. Se alguém entrasse com roupa mais azul, realmente eu não sei se é assim. Nos Estados Unidos o padrão é para um doutor, eles têm uma roupa específica, né? Eles têm uma roupa, tipo um policial não vai ao trabalho vestido como se fosse para a praia. O médico não entra no centro do hospital de bermuda. Um juiz não aparece no tribunal de chinelo, né? Eu lembro, eu estava pensando sobre isso hoje. Eu lembro quando nós passamos do tempo do visto em 2021, aqui no Brasil, um policial da imigração falou que tudo estava certo conosco. Porque naquela época era 3 meses. E aí nós fomos com o pastor Tomei e falamos com ele. E ele falou, tá, por causa da pandemia, você ganhou uma extensão. Mais 3 meses. Legal, então ficamos. E fomos de novo, ele falou, mais 3 meses. Eu falei, legal demais. E aí eu fiquei conversando com ele pelo WhatsApp, e falou, mais 3 meses? Será que? Ele falou, não, realmente tem que voltar agora. Eu falei, ixi. Então, quando fomos sair do país, sabe o que aconteceu? A imigração me parou e falou, escuta isso, cada dia de atraso tinha multa. Cada dia tinha multa. E passamos mais de 100 dias além do prazo. E ela foi embora, e ela voltou e falou, eu estava olhando para uma dívida de mais de 20 mil reais. Eu fiquei quase chorando. Tem 20 mil reais? Não. E aí, eu fui tentando justificar a razão pela qual nós ficamos 100 dias. E aí disse, mas o policial disse que tudo estava certo. E aí eu peguei meu celular e fui mostrar a foto dele no WhatsApp para provar que ele tinha falado comigo. E sabe o que aconteceu? Quando eu abri o perfil dele, lá estava ele, sentado numa mesa, sem camisa, com um guarda-sol, uma bebida na mão, um sorriso, de bermuda. Eu falei, poxa, já era para mim. Eu vou mostrar isso a ela. Falei, seu amigo? Não é policial, não. Porque eu estava esperando o quê? Dele no uniforme, não é? Esse cara falou, tudo foi certo. Não, foi alguém da cidade de Itapuã, falou, tudo é bom. Falei, rapaz. Então, não era exatamente a imagem de autoridade policial que eu queria mostrar naquele momento. Tá, entendeu? Então, a roupa não cria a identidade, mas a roupa carrega identidade. E a nossa roupa, Paulo está falando, a nossa roupa deve combinar com nossa nova identidade em Cristo. Isso é o assunto hoje de noite. Paulo está usando essa imagem, só que ele não está falando de uniforme de trabalho. Ele está falando de quem você é em Cristo. E a pergunta que ele levanta não é, o que você precisa parar de fazer. A pergunta hoje de noite é quem você é em Cristo. Quem você é. Porque se Cristo te fez novo, por que você ainda está vestindo o que pertence à velha vida, entendeu? Isso é o argumento de Paulo hoje de noite. E vamos começar a olhar em versículo 10 mais
mais perto aqui, vou ler mais uma vez. E vos vestistes do novo, que se renova para o conhecimento. Vamos para aí. E vos vestistes do novo. Por que foi vestido de novo? Já falei. Porque, versículo 9 diz, você foi despido o velho homem com os seus feitos. Ou seja, a pessoa que você era em Adão, com toda a sua história de pecado, com todos esses hábitos que Paulo nomeou, fornicação, impureza, afeição desordenada, vil concupiscência, todos esses pecados, esses hábitos que Paulo nomeou na semana passada, essa pessoa foi despida em Cristo. Não porque você prometeu ia parar, não porque você fechou os olhos com mais força, eu vou me resolver, não. Mas porque Cristo removeu o velho homem. Então, presta atenção, o argumento para tirar as roupas velhas da sua vida não é isso. Tente mais. Tente mais. O argumento é, isso não é mais do que você é. Isso é fundamental. E aqui está onde a maioria das pessoas trava na vida cristã. Por quê? Isso é processo. Você peca, sente vergonha, promete a Deus que nunca mais vai fazer aquilo, você chora, você tenta com mais força, odeia as consequências, odeia a vergonha, mas o que acontece às vezes depois? A mesma tentação volta, o mesmo desejo aparece, e a mesma ira sobe, e você cai de novo. E não é. E aí, por quê? Porque vergonha pode fazer você odiar a consequência do pecado, mas vergonha sozinha não tem poder. Vergonha sozinha não te ensina quem você é em Cristo. E a diferença entre luta e identidade é a diferença mais importante que você pode entender sobre sua vida cristã. É muito importante. O cristão luta contra o pecado porque o pecado não pertence mais a ele, gente. Ele não luta para se tornar novo, mas porque se tornou novo. Então, quando a fornicação diz, mas a gente se ama, a resposta não é tentar sentir menos, a resposta para o cristão é, isso pertencia ao velho homem. E o velho homem foi despido. Quando a pornografia diz, isso é privado, ninguém sabe. A resposta não é ter mais vergonha, a resposta para o cristão é, isso pertencia a quem? Ao velho homem, tá? E o velho homem foi despido. Isso muda tudo sobre como você luta na vida cristã, mesmo. Mas Paulo não para no que foi tirado, porque tirar é só metade da vida cristã. A outra metade, o que foi vestido, é onde o peso real está. Ele fala, e vos vestistes do novo. Eu falei com meus filhos essa semana, que a vida cristã não é só, não mentir, não matar. E também tem outro lado positivo, tem outro lado positivo. Eu estava falando com eles essa semana. A vida cristã não é só tirar, também é vestir. Colocar na sua vida coisas boas. Cristo não remove o velho homem para te deixar vazio. Não, ele veste você com uma nova vida. Entendeu? Então, e aqui Paulo deixa uma tensão na Bíblia que é importante não resolver mais rápido do que ele resolve, porque o cristão já vestiu o novo homem, mas o novo homem, presta atenção, isso explica toda a luta. O novo homem ainda está sendo renovado. Entendeu isso? Já é novo. Passado. Já é novo. Ainda está sendo renovado.
Se você está conosco pelas manhãs, escola dominical, estamos estudando isso em Romanos 8, sobre a diferença nova vida em Cristo. Já pertence a Cristo, mas você está ainda sendo formado como Cristo. E esse entendimento vai proteger você de 2 erros. Por favor, pegue isso. O primeiro erro é o desespero. Porque o cristão olha para a luta e pensa, ai, então não mudou mesmo. Ainda luto com isso, ainda sinto aquilo, então talvez não seja salvo de verdade. Mas tem que lembrar que o cristão ainda não é tudo que vai ser. Mas ele não é mais que era. Nós temos as 2 coisas aí. E antes você morava nesses pecados, eles eram normais. Eram sua casa, mas agora eles te incomodam. Preste atenção nisso. Se você está vivendo em pecado, todo dia, fornicação, impureza, e não está incomodado nenhuma vez, eu ia refletir sobre minha vida em Cristo. Porque como é que o Deus Santo vai habitar em você e deixar o pecado reinar na sua vida, sem perturbar você? Não é bíblico assim. Não é assim. Tá? Quando você peca, algo dentro diz, isso não é mais do que você é. Não é perfeição. Mas é evidência de vida nova, né? O segundo erro era a acomodação. Tipo assim, isso é muito comum. Se eu já vesti o novo homem, então eu não preciso levar a luta tão a sério. Cristo me salvou? Fechou. Cristo me salvou? Isso é suficiente. Mas Paulo responde a isso bem simples. O que ele falou? Que se renova. Que se renova. Cristo não te fez novo para você parar de crescer. Ele não te salvou para chamar falta de domínio próprio, de sinceridade. Eu já falei com meu filho sobre isso muito. Se, por exemplo, vamos ficar bem prático hoje de noite. Vamos supor, eu acordasse e eu não queria ir para a igreja. Eu não queria ir para a igreja. O que eu devo fazer? Seguir meus sentimentos para ser mais sincero? Eu não quero ser hipócrita, né? Eu não quero ir, então. Até eu quero ir, não vou. Ou eu devo obedecer meu Deus? Obviamente eu devo obedecer meu Deus. Então, meus sentimentos não foram feitos para reinar na minha vida. Porque eu estava dando nova vida, entendeu? Isso é um exemplo prático. Jesus não te salvou para você chamar imaturidade espiritual de personalidade. E como eu sou assim, tá? Não, mas Deus te chamou para viver acima disso, não é? Não te salvou para você continuar tolerando pecados antigos, chamando isso é só a minha luta pessoal. Claro que pode ser, mas é para você ficar acima disso. Ou seja, Jesus te salvou para te renovar. E essa renovação é real e progressiva. Então, Paulo diz que esse novo homem se renova para o quê? Veja comigo, no capítulo 3, versículo 10. Se renova para o quê? Fala comigo. Fala de novo, vamos ver o versículo 10. Amém. E todo mundo para o conhecimento. Fala comigo, para o... agora ninguém está dormindo agora, né? Para o conhecimento. E presta atenção nisso. A palavra que Paulo usa aqui para conhecimento não significa informação. Aqui não. Não é saber a Bíblia é suficiente para ganhar uma discussão. Não é acumular doutrina só. A diferença prática, a ideia aqui é o conhecimento que te muda enquanto você conhece.
é o que acontece quando você não está só aprendendo sobre Deus, mas está conhecendo a Deus. É a diferença aqui. De forma que transforma de dentro para fora. Você pode conhecer todos os versículos da Bíblia sobre impureza e ainda alimentar impureza na sua vida. Entendeu? Por isso vimos crianças ao longo dos anos decorando, citando a Bíblia. Muitos versículos ainda. Hoje em dia eles vivem como? Em pecado. O mesmo cara que eles citaram contra aqui. Mesmo que ele decorava 100 versículos, não é o conhecimento bíblico assim como a Bíblia fala aqui. Pode saber tudo sobre ira e ainda deixar ira destruir sua casa. Pode ter memorizado doutrina sobre perdão e ainda guardar amargura há anos, entendeu? Porque informação não é transformação, não é. Mas quanto mais o cristão conhece Cristo dessa forma, relacionalmente, mais o pecado começa a perder o encanto que tinha. Porque o pecado sempre depende de uma mentira, não é? Sempre depende de uma mentira. O pecado diz o que na sua vida? Você precisa disso para ficar satisfeito. Você vai ficar incompleto sem esse pecado. Você precisa disso para se sentir seguro. E o cristão, quando é conhecido, quando é conhecido, responde a cada uma dessas mentiras com a sua própria pessoa. Ei, eu sou a vida. Eu te dou alegria. Eu vou te satisfazer. E a sua vida está escondida comigo, se você está em mim. Por isso, o que você alimenta, a mente importa. A carne sabe onde as roupas velhas estão guardadas, igreja. Sabe qual imagem inflama? Qual conversa alimenta a velha malícia? Qual horário? Qual aplicativo no seu celular que atrapalha você? Qual caminho secreto leva de volta para o hábito que você disse que tinha deixado? E um cristão que alimenta a mente com a velha vida durante a semana inteira, não deve se surpreender quando as roupas velhas começam a parecer confortáveis de novo na sua vida. Não deve acontecer. A renovação acontece no próprio conhecimento de Cristo. Ver Cristo com mais clareza. Ver o pecado com mais honestidade. Ver a si mesmo de acordo com o que Cristo já fez. E Paulo diz que essa renovação é o quê? Ele explica aqui, veja isso, segundo a imagem daquele que o criou. Então, isso nos leva de volta ao Gênesis. Pensa nisso, isso é extraordinário aqui. Deus criou o homem à sua imagem, sim ou não? Então, o pecado distorceu isso, lembra? O homem criado para refletir Deus começou a viver para si mesmo. O homem criado para adorar a Deus começou a adorar os próprios desejos. Mas em Cristo, Deus está criando uma nova humanidade. Ele está renovando um novo homem, segundo, escuta, a imagem daquele que o criou. Isso é importante, isso muda o alvo da vida cristã. Porque nosso alvo não é parar de passar vergonha só, não é evitar escândalo, não é ser mais respeitável. O alvo é parecer mais como Cristo. É a imagem dele. Então, quando você luta contra o pecado, escuta, você não está construindo uma versão melhor do que você, de si mesmo. Você está negando tudo que contradiz a imagem de Cristo sendo formado em você. A ira,
contradiz Cristo. Tirar. A mentira contradiz Cristo. O que eu devo fazer com isso? Tirar. A impureza contradiz Cristo. Negar. A fornicação contradiz Cristo. Deixar. A amargura contradiz Cristo. Confessar. O orgulho contradiz Cristo. Humilhar-se. Não porque você está tentando ganhar uma identidade em Cristo para ser salvo, mas porque Cristo já te deu uma nova identidade. E você está vivendo de acordo com ela. Isso é o que ele está falando aqui. Vamos para o versículo 11 agora. Veja isso. Onde não há grego, nem judeu, circuncisão, nem incircuncisão, bárbaro, cita, servo, livre, mas Cristo é tudo. E em todos agora Paulo faz um movimento que a gente não esperava. Ele estava falando do que? Identidade pessoal em Cristo, o velho homem, o novo homem, renovação, a imagem do Criador, e de repente ele vai para a igreja, os membros, como a gente funciona aqui, grego, judeu, circuncisão, incircuncisão, bárbaro, cita, servo, livre. Por quê? Por quê? Porque o novo homem não é só uma nova identidade pessoal. O novo homem pertence a uma nova família. E as divisões que o velho homem, o velho mundo, usava para medir as pessoas, não entram aí. Não devem entrar assim. Olha o que Paulo está fazendo com essa lista. Vamos analisar isso juntos. Grego e judeu, o que é isso? Divisão de religião, etnia. Tá? Circuncisão e incircuncisão, o que é isso? Divisão de passado religioso. Bárbaro e cita, divisão cultural. Vocês sabem que o bárbaro era quem não falava grego. Quem estava fora da cultura considerada civilizada. E o cita era um nível abaixo disso. O tipo de pessoa que a gente respeitava não ia esperar encontrar dentro de um espaço religioso. Deixa ele fora. Ele não sabe nada, ele é mal educado, ele sabe de nada. O bruto. O S não. E Paulo coloca o cita no mesmo versículo junto com todos os outros. E diz o quê? Diz o quê? Cristo é tudo e em todos. Ele está tirando essa divisão. E depois ele fala servo e livre. Um tinha posição e outro era tratado como propriedade, não é? Servo. O Paulo pega todas essas categorias, religião, cultura, classe social, e diz, escuta a igreja, nessa nova humanidade criada em Cristo, nenhuma delas define valor espiritual. O acesso a Deus, posição diante de Cristo, ou pertencimento na família, está em Cristo. E Ele está em todos. Isso precisa chegar na prática da igreja, porque, podemos pregar aqui graça no púlpito, e funcionar com as medidas velhas do mundo por dentro, desprezando pessoas. É possível. Podemos dizer que Cristo salva pecadores e ainda tratar melhor quem tem dinheiro. E não é. Pode acontecer. Podemos pregar perdão e ainda olhar torto para quem tem um passado quebrado. Ele não vai dar aqui não. Vocês sabem o que ele fazia? Não vai combinar conosco não. Podemos dizer que Cristo é tudo e ainda medir pessoas por roupa, sobrenome, bairro e tudo mais. E isso não combina com o novo homem. Porque o velho homem, o que ele fazia? Ranqueava. Ele ranqueava. Mas o novo homem não tem essa autoridade. Presta atenção. Se Cristo está no seu irmão fraco, quem sou eu para tratá-lo como um menor? Se Cristo recebeu
quem sou eu para desprezar? Se Cristo fez novo, quem sou eu para continuar chamando pelético, velho? Não, sou ninguém. E aí Paulo não está mexendo só com os pecados que você carrega em segredo, ele está mexendo com a forma como você olha para as pessoas que entram por aquela porta ali atrás. Entendeu? Qualquer pessoa que entra atrás, seja bêbado, seja pessoa da rua, não importa. Se está em Cristo, Cristo está nele. O velho homem aparece aí, na impureza, na mentira, na ira, sim. Mas escuta isso, o velho homem também aparece onde? No desprezo. No desprezo. No favoritismo que praticamos. Na forma como tratamos pessoas que não podem nos beneficiar. Na forma como você tem os seus e tem os outros. Entendeu? Paulo diz que essas categorias não existem em Cristo. Não, porque Cristo é em todos. Cristo é tudo e em todos. Então, Paulo não nos deixa com lista vazia e nada para vestir. Ele diz, o velho homem foi despido. O novo foi vestido. E esse novo homem está sendo renovado segundo a imagem daquele que o criou. E escuta, essa nova humanidade vive debaixo de uma realidade que derruba toda classe humana. Cristo é tudo e em todos. Então, quando Paulo chegar no versículo 12, eu vou ler rapidinho. Versículo 12, semana que vem vamos pregar aí. Revesti-vos, pois, com eleitos de Deus, santos e amados de estranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão e longanimidade. Ele fala o quê? Revesti-vos, pois, nas coisas. Ele não vai pedir ao cristão para fabricar essas coisas do nada. Ele vai dizer o quê? Agora, vista na prática. O que Cristo já fez verdadeiro em vocês. Mas você não pode viver no versículo 12 se não acreditar no versículo 9. Você não pode vestir o que Cristo deu se não está convencido de que Cristo tirou o que você era. Que seu velho homem foi despido e o novo homem foi vestido. Cristo é tudo e em todos. Agora viva como alguém que acredita nisso. Isso é o coração do Paulo. Isso é o coração da passagem aqui hoje à noite. Então, com as cabeças curvadas e os olhos fechados,